O técnico Mano Menezes já definiu o time e as variações táticas que vão acontecer na partida contra o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, mas a quinta-feira do Internacional também foi movimentada em outros aspectos. No mercado de transferências, a situação de Bruno Mendes começa a se encaminhar e uma longa conversa entre o Internacional e a direção corintiana está acontecendo e poderá determinar a permanência de Bruno Mendes aqui em Porto Alegre. Enquanto isso, o Inter também tem conversas com Charles Arangues. E o volante chileno, que se destacou pelo Internacional anos atrás, quer voltar para o futebol brasileiro e quer voltar para o Internacional. Tanto que está tentando, junto ao Bayer Leverkusen, a sua liberação para o futebol brasileiro. Além disso, tem também a briga política no ambiente do Inter, que virou escancaradamente uma guerra. E a gente dá os últimos detalhes dessa situação. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 12 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nesta quinta-feira no Internacional de mais importante. E a gente começa destacando o treinamento no CT Parque Gigante, onde o Mano Menezes definiu o time titular que vai enfrentar a equipe do Corinthians. Foi uma primeira parte fechada, aliás, uma primeira parte aberta e o restante do treinamento fechado. E nessa parte aberta, o Mano Menezes evidenciou aquele que será o time titular, separando os 11 jogadores. Eu vou aqui escalar o time, tá? Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René. Dourado, Edenilson, Alan Patrick, Wanderson, Depena e David. Esse é o time do Internacional. Eu até falei na live do A Dupla nessa quinta-feira e mostrei, junto com o Matheus Dávila, ali no campinho tático, a variação que o Internacional está propondo fazer. Defende com duas linhas de 4, no 4-1-4-1, e ataca no 3-5-2. O René baixa para terceiro zagueiro, o Bustos sobe, o Depena abre como um ala esquerda e o Wanderson vira o segundo atacante junto com o David. É a variação que vem sendo trabalhada com o Mano Menezes e que deverá ser colocada em prática no jogo contra o Internacional. Bom, senhores, tem outros assuntos para a gente tratar aqui. Entre eles, a situação do Bruno Mendes. E hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso e explicando qual a posição do Internacional sobre o assunto e quais os avanços que já aconteceram nessas conversas do Inter com a equipe do Corinthians. Existe uma contraproposta na mesa e já começa a existir um horizonte de acordo entre as duas partes. Falta muito para que esse acordo seja fechado, mas existe um horizonte de acordo e eu explico tudo para vocês nesse vídeo que eu coloquei aqui. A grande notícia dessa quinta-feira, ela foi trazida pelo João Batista Filho durante o Donos da Bola Rádio. No Donos da Bola Rádio dessa quinta-feira, o João Batista Filho trouxe a informação de que Inter e Arangues estão conversando e que existe sim uma possibilidade do chileno jogar em Porto Alegre. Eu tive acesso também a algumas conversas, eu conversei com algumas pessoas do Internacional e eu vou explicar aqui para vocês o que existe na negociação entre Inter e Arangues e quais os passos precisam ser cumpridos para que o Internacional de fato tenha esse jogador no seu elenco, tá? O Arangues, ele tem uma cláusula no seu contrato que permitiria que no último ano de vínculo, que acontece a partir do dia 30 de junho, ele pudesse sair de graça para qualquer time que ele quisesse. E o Arangues não quer mais jogar no Bayer Leverkusen. Ele pretende voltar para o futebol brasileiro. E claro que o Internacional é um lugar onde ele gostou muito de jogar e ele gosta muito de Porto Alegre. O que eu ouvi é que ele não gosta muito de viver na Alemanha não, ele tá lá há 7 anos, mas não gosta muito. E tá louco para voltar pro futebol brasileiro e gostou muito de morar em Porto Alegre, portanto pediu para voltar pro Internacional. O Inter abriu as portas pro jogador, conversou algumas bases de valores com os empresários dele, e o grande ponto agora é o Arangues conseguir a liberação de graça na Alemanha. O que precisa acontecer para que ele consiga a liberação de graça? O Bayer Leverkusen aceitar o pedido. Como eu falei, tem essa cláusula de liberação de graça no último ano de contrato. Só que existia a necessidade de que o Arangues notificasse com uma certa antecedência o Bayer Leverkusen, o que não aconteceu. De qualquer maneira, o jogador foi até a direção do Bayer e está pedindo, olha, eu queria ver se não tem como reativar aquela cláusula,
porque eu não quero mais ficar aqui. Eu quero jogar no Inter. Eu quero ir para Porto Alegre. E essa é a grande notícia. O Arangues quer jogar no Internacional. Isso significa que ele vai jogar no Internacional? Não. Até porque em 2019 o Arangues estava acertado com o Inter e de última hora acabou renovando com o Bayer Leverkusen. Então sempre se tem um pé um pouco atrás na tentativa de trazer o Arangues. Só se acredita quando o negócio ele estiver encerrado. Como tem esse imbróglio ainda para passar pelo Bayer Leverkusen, a cautela ela é ainda maior. Mas existe o interesse do jogador. E aí, vamos traçar um pouco para frente esse cenário. Se o Arangues não vier agora, no fim do contrato dele, que é em junho de 2023, ele vai querer voltar também para o Internacional. Então o Inter está muito próximo de, em um futuro próximo, ter o Arangues à sua disposição. Ele está jogando como 5, a gente viu lances dele na live do A Dupla nessa quinta-feira e ao longo da semana a gente vai trazer aqui conteúdos relacionados ao Charles Arangues e a como ele joga. Um outro assunto que está norteando e está pegando no noticiário colorado é a situação da guerra política no clube. E é uma guerra que está absolutamente escancarada a partir de agora. A partir de agora, gente, esquece laudo pericial, esquece inconsistências na votação, esquece o fato de que o laudo pericial não apontou fraude, esquece o fato de que ele apontou que haviam irregularidades e indícios de que o sistema estava equivocado. Isso não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é uma guerra política. A oposição do Internacional vai entrar na justiça com um pedido para anular a eleição, porque afirma que a eleição é fraudulenta, mesmo que não existem indícios disso necessariamente no laudo, e mesmo que a justiça dificilmente vá acatar esse tipo de pedido. Enquanto isso, a gestão atual vai entrar com uma ação no Conselho Deliberativo para expulsar do quadro social os 12 conselheiros de oposição que estão solicitando na justiça essa anulação de eleição. Sem nenhum argumento muito convincente, eles dizem que esses conselheiros difamaram a imagem do clube. Tá, mas eles fizeram contestações no âmbito do Conselho Deliberativo e no âmbito da justiça, que são direitos deles. Também não vai gerar algum tipo de exclusão, por exemplo, de conselheiros que são históricos do Internacional, alguns inclusive conselheiros natos. Então é uma guerra política, é nada mais do que isso, guerra de versões. A oposição dizendo que houve uma fraude, que não houve. A gestão dizendo que há uma conspiração contra a atual gestão, que na verdade não há, é a oposição fazendo barulho de sempre. Então é uma guerra política, tá esquentando, chega longe do vestiário, tá? Eu até citei hoje no Atualidades Esportivas. Os jogadores do Internacional sequer sabem que são essas pessoas que estão envolvidas nesse episódio de briga política. Então, apesar de ser um fato que influencia, impacta no ambiente político, na prática não impacta tanto no dia a dia do Internacional e do clube de futebol principalmente. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu quero convidar vocês de novo aí no site da KTO e em Apostas Brasil Especiais 2022. Olha essa aposta aqui. O Internacional para ter um pênalti ao seu favor contra o Corinthians, mas o pênalti será anulado pelo VAR. Se isso acontecer, se tiver um pênalti pro Inter e o pênalti for anulado pelo VAR, tá pagando uma odd de 25. Tá valendo. Eu vou apostar nessa aqui. Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!